Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar você para uma reflexão na palavra de Deus, no Salmo de número 37 e o versículo de número 3. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Meus amados irmãos e amigos, nós temos percebido nesses dias, nesses meses recentes, uma grande preocupação por parte das pessoas do nosso Brasil e do mundo, por parte da sociedade, das autoridades da saúde, das autoridades políticas. Uma preocupação com a saúde do povo, uma preocupação com um inimigo invisível que tem assolado, que tem destruído vidas, que tem ameaçado a saúde e que tem ceifado, tem matado milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro. Essa preocupação, ela é válida, ela é verdadeira e ela é necessária. Mas eu quero, diante desse texto que nós acabamos de ler, chamar a atenção, a sua atenção, a nossa atenção para um detalhe. Essa mesma preocupação que nós temos tido nos últimos dias, com a saúde do nosso corpo, com a saúde do nosso físico, nós também deveríamos atentarmos para uma tão grande preocupação que também é necessária e também é válida para com a saúde da nossa alma. O que muitas pessoas não sabem é que, assim como há doenças que acometem e que adoecem o nosso corpo físico, também há doenças espirituais. Doenças essas que atingem a nossa alma. Doenças essas que também prejudicam a nossa vida espiritual, que causam tristeza para a alma, traz abatimento para a alma, adoecemos espiritualmente e nos tornamos fracos. E nós sabemos que toda doença, quando ela não é tratada, ela provoca a morte. Assim como o nosso corpo físico também morre por causa de uma doença não tratada, não curada, a alma também espiritualmente ela morre por causa de doenças espirituais que também não são tratadas. E essa doença espiritual, o foco desse vírus ou desses vírus espirituais que também acometem a nossa alma está no pecado. A origem desses vírus que acometem a alma e o espírito e que promovem doenças e que nos enfraquecem espiritualmente, nos deixando abatidos, desanimados e muitas vezes distantes de Deus. Tudo isso vem do pecado. Essas doenças são oriundas do pecado, têm a sua origem na pecaminosidade. Então essa mesma preocupação que nós temos tido e que nós temos presenciado por parte do mundo inteiro e está havendo uma grande mobilização por parte das autoridades da saúde, de cientistas, em se encontrar uma fórmula, um meio eficaz, uma vacina, um medicamento que de uma vez por todas venha prevenir e venha também exterminar esse mal. Essa mesma preocupação deveria haver na vida principalmente dos cristãos, na vida da igreja, na vida daqueles que creem no nome do Senhor Jesus. Sim, devemos ter essa preocupação em também tratar da nossa alma, tomarmos cuidado para que não sejamos acometidos de doenças espirituais que venham prejudicar a nossa vida com Deus, nos afastar do Senhor, nos tornarmos apáticos, anêmicos espirituais, doentes espirituais. Nós estamos vivendo em dias em que a maioria das pessoas estão esclarecidas a respeito da saúde, de ter uma boa saúde, de viver bem. Nós temos visto campanhas e campanhas na televisão. Quando vamos ao médico, sempre há promoções de saúde nos dias de hoje. Somos orientados a usufruirmos de uma boa alimentação, de uma alimentação saudável, para que possamos viver bem
bem fisicamente, termos saúde plena e podermos viver por muitos e muitos anos nessa terra. E nesse texto que nós acabamos de ler, assim como os alimentos precisam ser selecionados, precisamos escolher, adotarmos uma alimentação regrada, saudável para a vida do nosso corpo, para a saúde do nosso corpo. O texto sagrado que nós lemos, no Salmo 37, versículo 3, também fala de alimentação, também fala de um alimento para a alma. Alimento esse que vai trazer vida, vai trazer saúde. Alimento esse que vai trazer vigor para a nossa alma, vai trazer refrigério, vai trazer saúde espiritual. Esse alimento, ele promove força, ele promove cura, ele promove refrigério para a nossa alma. O texto diz que esse alimento é a verdade. Observe que nesse texto que nós acabamos de ler, a palavra de Deus diz: confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Observe que a palavra de Deus aqui vem nos apresentar um alimento. Esse alimento é para a alma, esse alimento é para a saúde do nosso corpo espiritual, é para a saúde, é para a vida, é para o vigor da nossa alma. Nós sabemos que o nosso corpo físico, ele precisa minimamente de 3 refeições diárias. É dos alimentos que nós extraímos a energia, as vitaminas, os nutrientes necessários para a vida e para a saúde do nosso corpo físico, para podermos viver e executarmos as nossas atividades diárias. Da mesma forma, o nosso corpo espiritual, ou seja, o nosso espírito, a nossa alma, precisa também estar alimentada. Tem necessidade de também diariamente se alimentar. E a palavra de Deus vai nos mostrar aqui um alimento indispensável para a vida e para a saúde da nossa alma: a verdade. O texto diz: habita na terra e alimenta-te da verdade. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que está diante desse vídeo, que verdade é essa que promove a saúde da alma? Que verdade é essa que promove a vida da alma, que traz força, traz vigor, traz refrigério? Que verdade é essa? O Senhor Jesus, no Evangelho escrito por João, no capítulo 17, versículo 17, quando ele orava ao Pai, ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, meu irmão, minha irmã, a verdade que nós precisamos nos alimentar diariamente para termos saúde espiritual, para podermos combater as doenças oriundas do pecado, chama-se verdade. E essa verdade é a própria palavra de Deus. Precisamos nos alimentar da palavra, ler a palavra, meditar na palavra de Deus, refletirmos nessa palavra e, sobretudo, vivermos a palavra, aplicarmos na nossa vida os ensinos do Senhor Jesus. Quando nós fazemos assim, nós nos tornamos fortes espiritualmente. Nós adquirimos vigor, saúde para a nossa alma e vida para a nossa alma. Então observe que o próprio Jesus, ele disse: a tua palavra é a verdade. O salmista, ele disse: habita na terra e alimenta-te da verdade. É preciso tomarmos cuidado com aquilo que nós temos alimentado a nossa alma. Que tipo de alimento nós temos oferecido para o nosso espírito? Da mesma forma que há alimentos que promovem o mal, que acabam prejudicando a saúde do nosso corpo, que são ameaças para a saúde do corpo, que pode causar a morte, a nossa alma também, muitas das vezes, ela é alimentada por um alimento prejudicial, por um alimento que não é saudável, que muitas das vezes tornam-se em venenos para a nossa alma e acabamos morrendo espiritualmente.
somos prejudicados espiritualmente, adoecemos espiritualmente. É preciso tomar cuidado, meu irmão, minha irmã, com o que você ouve, com o que você tem ouvido, aquilo que tem agradado aos teus ouvidos, palavras de terceiros. Cuidado com o que você ouve na internet, na televisão, ou até mesmo com aquilo que você fala, porque as palavras, elas podem ser bons alimentos ou maus alimentos. Elas podem ser refrigério para a alma, mas elas também podem ser veneno. São muitas as pessoas que foram prejudicadas na fé, foram prejudicadas no seu convívio familiar. Quantos casamentos, quantas famílias foram destruídas por causa de uma família, por causa de uma fofoca, por causa de uma contenda. Então, tome cuidado com aquilo que você ouve, com o alimento que você tem oferecido para a sua alma, porque isso vai te adoecer, vai te prejudicar e vai trazer consequências seríssimas para o segmento da sua vida. É preciso tomar cuidado com aquilo que nós comemos. Precisamos selecionar aquilo que nós ouvimos, da mesma forma que nós precisamos de uma alimentação saudável diariamente para o corpo, nós precisamos também nos alimentar espiritualmente com aquilo que é bom. E o alimento que fortalece, que dá vida, o alimento que é necessário para a nossa alma, não está em outra fonte, tão somente na palavra de Deus. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 4, versículo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, meu irmão, a verdade de Deus, ou seja, a palavra de Deus, é a única fonte alimentar que é eficaz, necessária e que nos concede todo o alimento, toda a energia, todo o nutriente, todas as vitaminas que são necessárias para a saúde da nossa alma. Cuidado com a fonte que você tem extraído o alimento, a fonte que você tem, ou da fonte que você tem se alimentado. Isso pode ser um veneno para a sua alma. Eu te aconselho no nome de Jesus, buscar esse alimento na palavra. Passa a ter uma devoção com a palavra, passa a ter uma vida diária com a palavra. Alimenta-te dessa verdade. Quanto tempo você consegue ficar sem se alimentar? Quantos dias você consegue ficar sem alimentar o seu corpo? 5 dias? 10 dias? 1 mês? É isso que muitos cristãos têm feito com a sua alma. Quanto tempo muitos têm abandonado a palavra, têm o alimento em casa, têm a fonte desse alimento que é a palavra de Deus, tem a verdade ao seu alcance, mas muitas vezes nós preferimos ouvir fábulas, mentiras, palavras que vão prejudicar. Muitas das vezes nós temos prazer em ouvir uma fofoca, uma contenda, e isso tem adoecido milhares e milhares de pessoas. Isso tem adoecido a igreja do Senhor, porque deixam de ouvir a palavra, deixam de ouvir a Jesus Cristo, a fonte de vida, a verdade que alimenta, que fortalece e que traz vida e saúde para a nossa alma, e muitas vezes escancara os ouvidos para ouvir aquilo que é negativo, aquilo que não traz nenhuma edificação e não promove saúde para a nossa alma. Procura ter uma devoção com o Senhor. Cuidado com aquilo que você tem ouvido, cuidado com aquilo que você tem falado, porque isso pode estar prejudicando grandemente a tua alma. Mas a palavra de Deus, ela é a fonte de vida, ela é a verdade que alimenta, a verdade que liberta, a verdade que cura, que transforma e que te dá vida espiritual. Eu quero orar por você no nome de Jesus Cristo. Soberano Deus, Pai de toda a eternidade, Criador dos céus e da terra, Deus que tem a fonte da vida. Aliás, o Senhor mesmo é a fonte da vida. O Senhor tem a palavra que anima, a palavra que põe de pé aquele que está caído, a palavra que ergue o abatido, que traz alegria para aquele que está triste, a palavra que traz luz para aqueles que vivem na escuridão, a palavra que alimenta os famintos espiritualmente falando, a palavra que traz cura, traz saúde, vida e vigor. Meu Deus, no nome de Jesus, Espírito Santo,
Toca na vida dessa mulher, na vida desse homem, desse jovem, na vida desse adolescente, na vida dessa pessoa, meu Pai, que está do outro lado orando comigo agora. No nome de Jesus, alimenta ela. Meu Deus, traz a saúde para o corpo espiritual dessa pessoa, assim como nós necessitamos e buscamos, meu Deus, os métodos, lutamos, ó Senhor, para que nós venhamos prevenir o nosso corpo, a nossa saúde de doenças físicas, doenças que deixam sequelas e doenças que podem, meu Deus, provocar a morte. Senhor, que essa pessoa, que esse meu irmão, essa minha irmã, meu Deus, do outro lado, também possa entender e compreender que essa mesma preocupação, ou seja, na verdade devemos ter um grau de preocupação muito maior com a nossa alma, meu Deus, porque a alma, ela vive para toda a eternidade. A alma, meu Deus, ela vai permanecer e nós precisamos, ó Deus, ter saúde espiritual para que um dia nós possamos estar para sempre com o Senhor. Mas é necessário estarmos bem vivendo aqui. Tua palavra diz que nós devemos nos alimentar da verdade, viver na terra, mas nos alimentando da verdade. E a verdade vem do Senhor. A verdade que alimenta, fortalece e traz vida para a nossa alma. Esta verdade está na tua própria palavra. Meu Deus, nós te agradecemos e te pedimos que nos fortaleça e nos conceda a saúde que nós necessitamos do corpo, da alma e do espírito. E aquele que crê, diga amém, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade com mais uma palavra de Deus para os nossos corações. No nome de Jesus. Amém e graças a Deus.